João Pedro, como você determina a quantidade de dados necessária para treinar um modelo? Então, João Pedro, não é necessariamente não existe uma quantidade mínima. Eu acho que, vamos dizer, o mínimo do mínimo seria pelo menos 1 ou 2 de cada tipo. Porém, você poderia ter, sei lá, 10, 15 aqui. Acho que depende, eu não sei exatamente quantos labels de Obelisk a gente tem aqui. Porém, se você tem uma amostra, você tem um sample de dados só que você pode trabalhar hoje, e os dados em massa vão chegar no futuro, você poderia começar a criação do seu modelo e entender pelo menos o básico, a estruturação, você tendo certeza de como os campos são estruturados. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com uma base de 2.000 linhas, e a gente pode se pensar que a base real tivesse 1 milhão de linhas. Porém, você tratar 1 milhão de linhas a nível de desenvolvimento, então para eu ficar carregando o data frame toda hora, ou tratando o dado toda hora, ele acaba ficando muito pesado. Então, nesse caso, não é. Então, o dado inteiro, ele é de 2.000 linhas. Porém, caso fosse, não teria problema por agora. E o que vai variar da quantidade de dados é a qualidade que você deseja no seu modelo, a precisão. Então, quanto mais diverso e mais dado histórico você tem, maior a precisão do modelo você vai ter. Então, quanto mais cenários, mais variações, mais considerações históricas, em geral, isso tende a melhorar a qualidade que ele prevê valores variados. Mas a importância é a variação também, porque a gente tem um desenho, esses dois, que é overfit e o underfit. Então esse também é um dos perigos. Então são dois termos de machine learning como um todo, em que em um você treina com poucos dados e você treina ele muito aberto. Então você não treina o suficiente. E você tem o oposto, que o overfit você treina exatamente para aquela massa de dados. Porém, quando você acaba pegando uma amostra diferente de dados do dia a dia, ele se perde. Ele não consegue se desempenhar bem. Em geral, a gente tem uma regra de machine learning de 75-25, de 75% de treino e 25% de teste. Então, a gente tem 100% aqui mapeado e com label de tudo bonitinho. A gente faz uma amostragem de 25% e deixa isso separado e pega 75%, então são 25% que a gente já sabe a resposta dela. E 75% a gente tenta predizer o valor desses 25%. E quando ele tenta fazer isso, quando você faz com a própria base que foi treinada, em geral a precisão vai ser muito alta. Porém, quando você treina com a base de teste, você realmente, quando você faz a validação com os dados de teste, você consegue ter a certeza de que o seu modelo ele não está viciado nos dados que você colocou. Então ele não está dependente de ter exatamente aquele dataset que você treinou ele. Ele consegue se comportar em um cenário genérico, em um cenário de mundo real. Então, quantidade de dados, não existe uma mínima, depende muito do modelo, depende muito da precisão que você deseja, depende muito de quanto dado você tem histórico. Então, existem limitações técnicas e até limitações físicas abstratas. Então, por exemplo, se você tem um produto que começou a ser produzido a partir de janeiro desse ano, você só vai conseguir ter ele a partir de janeiro desse ano, mesmo que exista alguma coisa tipo, não, você precise ter 10 anos do dado para você ter precisão. Então, depende muito do seu caso, depende muito do seu cenário, depende muito da sua demanda, do que você precisa resolver. Então, acho que isso talvez, aqui a gente consegue trazer uma visualização considerável, que isso aqui não é necessariamente com a quantidade de dados de treino, e sim o quanto você treina aqueles dados, qual a quantidade de variáveis que você coloca naqueles dados. Então, aqui você tem dado que ele está predizendo exatamente com base no dado de treino, ou seja, ele está viciado na sua base. Se você pegar esse modelo e jogar uma outra base de dados, ele provavelmente não vai desempenhar bem. Aqui é um modelo que ele acerta com precisão, acima de 80-90%. E aqui é um modelo que simplesmente não foi treinado e ele só está com uma média e ele está sempre chutando os dados e não está seguindo a linha de padrão dos dados. Então, são exemplos claros, mas isso está mais relacionado à quantidade de parâmetros e o nível de depth, que é o nível de profundidade que você treina com aqueles mesmos dados. Lógico que quanto mais dados, mais você pode treinar em nível de depth, mais variedade você vai ter e, em final, um modelo com uma boa precisão sem nem ser underfit nem overfit. Então acho que essas são as variáveis principais que acabam influenciando em você ter um bom modelo que funciona, mas que não necessariamente precisa de uma quantidade massiva de dados. E também sobre a quantidade, está muito relacionado ao fluxo de vida daquele dado. Então quando você, por exemplo, está tentando predizer o sentimento ou o comportamento de um usuário, às vezes o comportamento da última semana, das últimas 2 semanas é mais interessante
interessante do que o comportamento dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos. Então isso também acaba impactando. Então às vezes tem muitos modelos que existe um fluxo de limpeza, principalmente modelos de sugestões. Ele se aprende. Então quando você começou a usar o YouTube, ele não é o mesmo de como que o seu YouTube é hoje. Mesmo que o modelo em si tenha mudado, mas também os dados que foram treinados foram alterados, porque ele é algo que está sempre se atualizando, é algo que está sempre sendo reciclado. Então se você muda os seus hábitos de visualização de vídeo, de padronização de horário, as sugestões do YouTube também vão mudar. Então existe um ciclo de vida desses dados.